Transporte público de passageiros vai subir 7 meticais na cidade de Maputo. Sentença do caso DTM que envolve Helena Taipo será conhecida amanhã. Treinador de atletismo deve pagar multa de mais de 1 milhão de meticais por permanecer ilegalmente em Moçambique. Boa noite. O preço do transporte público de passageiros vai subir 7 meticais na cidade de Maputo. A nova tarifa só entra em vigor quando estiverem criadas as condições para a compensação ao passageiro através do cartão Famba. Mesmo com a promessa de compensação aos passageiros e transportadores, a Assembleia Municipal da cidade de Maputo reuniu-se esta quarta-feira para discutir o agravamento da tarifa na capital. O órgão aprovou a subida do preço do transporte público de passageiros, com efeito 15 dias após a publicação da decisão no Boletim da República. Nas viagens de até 10 km, o chapa sobe de 12 para 19 meticais. Já para um percurso superior a 10 km, o custo passa de 15 para 22 meticais. Contudo, a Idilidade explica que, na verdade, com o mecanismo de compensação aprovado pelo governo, o passageiro continuará a pagar a atual tarifa. O munícipe hoje paga 12 meticais na tarifa, vai continuar a pagar os 12 meticais. Quando a plataforma estiver pronta, ele passará a pagar 19 meticais, mas de qualquer maneira se pretende que efetivamente se usem ou o cartão Famba ou as carteiras móveis, por forma que o governo faça a transferência destes valores diretamente para os munícipes. Nós temos em todos os terminais e paragens principais cabines da agência metropolitana e também teremos as várias áreas e instituições que trabalham com a área de transporte, onde o município pode efetivamente se registrar e obter o cartão para efetivamente ter direito a este subsídio. E ele, quando for apanhar o transporte, ele pagará 19 meticais, dos quais os 12 meticais é do seu bolso e os 7 meticais são correspondentes a este subsídio do governo. Entretanto, a nova tarifa de transporte só entrará em vigor quando estiverem criadas condições para o uso do cartão Famba. Esta medida entrará em vigor depois de serem criadas todas as condições a nível do Governo Central em articulação com o município de Maputo, no sentido de se fazer o subsídio ao passageiro. O que significa que nesta fase, tendo em conta aquilo que são os custos dos combustíveis, o que o governo está a fazer é compensar aos transportadores, por forma que logo que esta plataforma de subsídio ao transportado seja completamente definida, esteja em condições de ser aplicada, passemos efetivamente a subsidiar ao passageiro ou ao transportado. O agravamento do preço do transporte em Maputo foi aprovado com votos apenas da Frelimo. A Renamo e o MDM são contra a medida. A bancada Frelimo aprovou, no sentido próprio de defender o equilíbrio das duas partes, quer o transportador como o transportado. A proposta ideal da Renamo é que o governo central, através de políticas setoriais sérias, deve encontrar uma solução para aliviar o bolso do cidadão. Está-se a avançar com uma aprovação numa altura em que não se sabe como é que esse processo vai ser implementado, o processo de subsídio ao cidadão. No entanto, o cartão Famba que foi proposto não serve para 90% dos transportadores. O último aumento do preço de transporte de passageiros na cidade de Maputo aconteceu em janeiro deste ano. O presidente da República inaugurou hoje 2 linhas de energia nos distritos de Namacurra e Mucuba, na província da Zambésia. Ainda hoje, Filipe Nyusi inaugurou o complexo de silos no distrito de Milange. Os investimentos ascendem a $1 milhão.
O Presidente da República inaugurou esta quarta-feira a linha de média tensão de 33 kV em Macus, distrito de Namacurra, e na Manjavira, distrito de Mucuba, na Zambésia. Em Macus já foram realizadas 900 ligações e até o final do ano, pelo menos 1.500 serão realizadas. Aquelas casas todas já solicitaram a energia e há capacidade para todos, bastante só ver qual é as condições da habitação em que nós próprios estamos. Somos todos convidados a abraçar a tarefa de combate à vandalização e ao roubo de material elétrico, denunciando casos relativos a ligações clandestinas. É neste sentido que apelamos para uma maior e mais diversificação da produção. Um exercício que, por sua vez, deverá contribuir para a superação de custos de vida que enfrentamos. Ainda hoje, o chefe de Estado inaugurou o complexo de silos e armazéns de Milanja. O empreendimento está avaliado em $1.250.000, fundos do governo moçambicano. O mesmo será gerido pela Mosgrain no âmbito da parceria público-privado. Fiquei muito satisfeito por ver, depois de termos feito a abertura, ver aqueles agricultores que receberam kits e não falam muito. Quando perguntei, disse que com este kit eu vou conseguir comida. O outro usou um darama para dizer dinheiro. E eles têm a clareza que vão produzir para o consumo, mas também para conseguir rendas. Estes silos e armazéns representam a materialização de um desejo antigo dos moçambicanos, pois é do vosso conhecimento que este programa pretende solucionar o problema da falta de infraestruturas adequadas e em quantidade pretendida para armazenar os cereais. A entrada em funcionamento deste complexo de silos aqui em Milães, sem dúvidas, abre uma nova página para o produtor local. E isso vai nos ajudar muito, porque a maioria da comunidade, também a população de Milães, vendia produtos deles lá no Malawi com aquela moeda malauiana kwacha, que é uma moeda que não serve nada. E com esses silos aqui, temos certeza que os nossos produtos vamos vender com o nosso metical, a nossa moeda. No momento que nós não tínhamos, estávamos a vender o nosso produto de qualquer maneira. Tínhamos aquele coração de dizer que pode vir a apodrecer. Então estávamos a vender, mas por enquanto assim já temos a casa para guardar o nosso silo. Nós estamos alegres. Em 2008, o governo de Moçambique tomou a decisão de investir na construção de silos para responder às necessidades de armazenagem e conservação de cereais. E o governo da Zambésia diz que os produtores do distrito de Milães têm agora a oportunidade ímpar de melhorar a conservação e produção. Não há dúvidas que silos estimulam o aparecimento de outras iniciativas, na medida em que induz o desenvolvimento das zonas rurais. O complexo de silos que hoje se inaugura é parte da concretização do PETSA, o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Setor Agrário, a partir do qual o governo decidiu construir silos nas zonas com potencial agrícola, nas províncias de Sofala, província de Tete, província de Nampula, província de Cabo Delgado e aqui na província da Zambésia. Este facto irá contribuir sobremaneira para impulsionar o desenvolvimento agrícola, estimulando assim o aumento da produção, produtividade e comercialização. O diretor da Mosgrain, entidade que vai gerir o empreendimento, fez saber que o pequeno agricultor sai a ganhar com estes silos. O governo de Moçambique coloca mais uma vez o pequeno agricultor na linha de frente e esperando as suas prioridades de desenvolvimento. O volume de negócio, estamos a falar mais ou menos 25, 30 mil toneladas, numa equivalência em meticais na ordem de 300, 400 milhões de meticais, que isto equivale a volumes de negócio de 30 a 40 milhões de dólares. Então, e este volume de negócio é preciso ser bem analisado. É aquilo que é o dinheiro que em parte fica na mão dos nossos produtores. É já amanhã que será conhecida a sentença do caso DTM
que envolve a antiga ministra de Trabalho, Maria Helena Taipo, e outros 10 coarguidos. O julgamento de desvio de 113 milhões de meticais começou em março deste ano. Nas várias sessões de audições, Maria Helena Taipo e os outros 10 coarguidos entraram por aqui para explicarem-se diante da juíza Evandra Wamus sobre o desvio dos mais de 113 milhões de meticais da Direção de Trabalho Migratório no Ministério do Trabalho. O caminho para o cometimento desses crimes terá sido percorrido entre abril de 2014 e maio de 2015, através de 30 movimentos bancários. E como resultado dessas movimentações, houve um rombo na DTM que levou 11 arguidos a este banco, incluindo a antiga ministra do Trabalho, Maria Helena Taipo. Mas nem todos os arguidos faziam parte do Ministério do Trabalho. E para o melhor entendimento, recuemos até a acusação do Ministério Público sobre como funcionava todo o esquema. A Direção do Trabalho Migratório, através da Anastácia Zita, titular da instituição, José Monjane, diretor de Finanças, e Pedro Taimo, ponte entre trabalhadores moçambicanos no estrangeiro e o Estado, recebiam ordens de Helena Taipo para fazer pagamentos ilícitos. O pontapé de saída foi dado pela antiga ministra do Trabalho em 2014. Simulou o pagamento de 6 milhões de meticais à Bela Eventos para a realização de um evento fictício. Neste exercício, contou com a facilitação do réu Baltazar Mungoi. Depois, gastou outros 5 milhões pagos a Cuiaca Construções para erguer uma casa para sua filha em Moavir, em Nampula. Antes do julgamento, teria justificado que o dinheiro era destinado a construções de um bloco técnico de FPLAC em Manica. É aqui onde entram os réus Sheng Zhang, dono da empresa de construção, e Dalila Lalji, gestora da empresa, que aceitaram facilitar o esquema. Taipo autorizou ainda o desembolso de 21 milhões de meticais para finalidades incógnitas ao processo, justificando de forma fraudulenta a aquisição de motobomba em insumos agrícolas. Para esta jogada, teria contado com a ajuda de Hermenegildo Nhantavi, funcionário do Ministério da Agricultura, que teria recebido 375 mil meticais pelo trabalho. Em outras transferências, Helena Taipo financiou festas, gastou 700 mil com cabazes e comprou 50 bicicletas para distribuir em Nampula. Por perto sempre esteve Sidónio Manuel, afeto ao gabinete da antiga ministra do Trabalho e atual delegado do INSS em Gaza. O esquema teria rendido a si mais de 200 mil meticais. Por sua vez, Anastácia Zita, José Monjane e Pedro Taimo ordenaram também vários pagamentos. Os valores variavam entre 14 mil meticais a 12 milhões de meticais. Alfredo Mungoi teria usado parte do dinheiro para um almoço de confraternização no Dia dos Trabalhadores em 2015. E a partir do banco dos réus, grande parte dos fatos foram confirmados e outros nem por isso. José Monjane, por exemplo, disse que todas as transferências que teria feito passaram pelas mãos de Maria Helena Taipo. Aliás, todos os colegas de Taipo confirmaram que nenhum expediente poderia passar sem o seu consentimento. Os únicos que não pronunciaram o nome da antiga governante são os que não trabalhavam diretamente com a governante no Ministério do Trabalho. Cada um dos 11 arguidos tentou, durante as audições, convencer a juíza Evandra Wamus de que não cometeu nenhum dos crimes de que são acusados, nomeadamente peculato, abuso de poder, participação econômica em negócio e falsificação de documentos. E levantados todos os aspectos, a juíza da causa, Evandra Wamus, deu-se tempo para analisar tudo aquilo que leu, ouviu, viu e até colheu em termos de informações trazidas pelos declarantes também ouvidos em tribunal. E a partir daqui, a juíza Evandra Wamus vai anunciar o veredito e assim será conhecido o futuro dos 11 arguidos, incluindo a antiga ministra do Trabalho, Maria Helena Taipo, numa sessão a ter lugar no Tribunal Judicial do Distrito Municipal Catembe. Mas que espaço tem o tribunal para deliberar tendo em conta os crimes de que foram pronunciados os arguidos? O juiz Carlos Mondlane explica que o Código de Processo Penal de 2019 é intolerante à corrupção. Pode-se dizer que, ao mesmo tempo, foi apresentada uma política criminal do Estado moçambicano no que diz respeito ao combate aos crimes de corrupção e conexos, que passaram a ser punidos de uma forma muito mais expressiva do que o que vinha acontecendo. Desde logo, por exemplo, um dos elementos que salta à vista é que, nos termos do artigo 69, número 1, a linha I, alguém que é condenado por um crime desta natureza já não pode beneficiar de uma medida alternativa, as chamadas penas alternativas à pena de prisão. Ou seja, qualquer que for condenado neste tipo de crime vai cumprir uma pena efetiva de prisão. Nenhum dos crimes de que são acusados os 11 arguidos tem uma pena acima de 8 anos, mas Mondlane explica que se pode ser condenado a mais, dependendo da situação.
Se alguém concomitante ou simultaneamente praticar todos estes crimes de forma reiterada e forma consecutiva, simultânea até, há de ser punido por aquilo que tecnicamente nós chamamos de concurso de infrações. Ou seja, são aquelas situações em que o agente pratica mais do que um crime na mesma ocasião. E por estes crimes todos, o nosso legislador diz que há de haver um somatório por cada um dos crimes em particular cometidos e no final deve-se aplicar uma pena única ao agente. O que o legislador diz é que o único limite que se coloca sobre o aplicador é que as penas não podem ultrapassar 30 anos. A lei está aí. Resta apenas saber o que dirá a juíza desta causa, Evandra Maús, sobre os 11 arguidos. Já retomou o julgamento dos 3 agentes do Cernic acusados de raptar o empresário paquistanês na cidade da Beira. Um dos arguidos confirma o crime. Foi retomado na Beira o julgamento de 3 indivíduos indiciados de tentativa de rapto frustrado pelas autoridades policiais a um empresário de origem asiática. Nesta segunda sessão estava reservada a audição do Cernic, que confirmou a participação dos indiciados. Dos 3 agentes do Cernic, apenas um se fez presente neste tribunal porque os outros 2 estão de férias, mas já foram notificados para dentro de uma semana prestarem suas declarações. O agente do Cernic presente confirmou que a sua corporação tomou conhecimento em meados de dezembro do ano passado, através das linhas operativas, da existência de uma rede criminosa que pretendia cometer roubos e raptos tanto na cidade da Beira assim como na província de Manica. O declarante afirmou ainda que o Cernic começou a investigar o caso e, através de interceptação de chamadas, apercebeu-se que o líder da quadrilha encontrava-se encarcerado na cadeia central da Beira, onde orientava as operações e transferia dinheiro para os seus comparsas para identificar estabelecimentos comerciais que movimentavam elevadas somas monetárias por dia e, de seguida, identificar os seus proprietários para posteriormente serem raptados. O líder da quadrilha, continuou agente do Cernic, também orientou os seus elementos, todos eles detidos, a alugar uma viatura para transportar a vítima e arrendar uma casa que serviria de cativeiro, e foi na base de todas essas informações que o grupo foi detido no dia em que iam sequestrar a vítima, a 16 de dezembro do ano passado, um empresário de nacionalidade paquistanesa. Refira-se que na posse dos coarguidos foram encontradas 2 pistolas. O agente do Cernic negou que durante o ato de investigação a confissão destes arguidos tenha sido arrancada na base de torturas e acrescentou que 2 dos arguidos já foram detidos há cerca de 1 ano, indiciados na prática do mesmo crime, e negou também que tenha cobrado valores monetários aos mesmos para que os deixassem em liberdade. Refira-se que na primeira sessão de julgamento, os coarguidos negaram todas as acusações e alegaram que as suas confissões contidas nos autos foram colhidas na base de torturas. Ainda nesta segunda sessão de julgamento, foi ouvido o proprietário da residência que serviria de cativeiro. Este reconheceu 2 dos coarguidos e afirmou que foram eles que tinham lhe arrendado a casa por apenas 30 dias, tendo pago para tal 10.000 meticais. A próxima sessão terá lugar dentro de uma semana e serão ouvidos mais 2 agentes do Cernic, também na qualidade de declarantes. A crispação e tensão continuam no seio da comunidade maometana. O Tribunal Judicial da cidade de Maputo teve de intervir. O grupo religioso foi condenado a criar procedimentos eleitorais democráticos e a rever os estatutos. O ambiente de tensão e crispação que caracterizava a comunidade maometana de Maputo não está, afinal, ultrapassado. A não realização de eleições, que continuam sem data prevista, a falta de prestação de contas, o divisionismo, a perseguição entre os membros são alguns dos problemas que assombram a organização religiosa, uma das mais influentes no país. Depois da queixa ao Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, as diligências chegaram à 3ª secção do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, que, através desta sentença, datada de 26 de julho corrente, condena a comunidade maometana a
proceder à aprovação das contas do exercício financeiro de 2015 à presente data, antes das próximas eleições, devendo as mesmas contas ser auditadas e os relatórios de gestão validados e partilhados com antecedência não inferior a 90 dias da sua realização. Além de aprovar procedimentos eleitorais claros e democráticos que assegurem uma ampla participação dos sócios e uma votação transparente e secreta, o Tribunal determinou que seja constituída uma comissão eleitoral isenta e imparcial, presidida por individualidade de reputado mérito externo à comunidade momentana. Constituir uma comissão especial para a revisão dos estatutos, permitir ampla participação dos sócios e aprovar previamente em Assembleia Geral os termos de referência da mesma comissão e o seu mandato específico. Ainda segundo o Tribunal Judicial da cidade de Maputo, a lista de eleitores não deverá incluir os membros inscritos após 31 de dezembro de 2019, uma vez que são incapazes de eleger e serem eleitos. O ministro da Defesa Nacional assume que a capacidade combativa da Força Aérea reduziu drasticamente. Cristóvão Chume salienta a necessidade de se reinvestir no ramo. Foi a partir de Nacala, na província de Nampula, que o ministro da Defesa Nacional destacou o papel desenvolvido pela Força Aérea de Moçambique ao longo da história do país. Contudo, este ramo das Forças Armadas já não tem capacidade combativa como antes, pelo que o ministro da Defesa assumiu que são necessárias melhorias. Este ramo sofreu quase total destruição dos seus principais ativos de missão, reduzindo drasticamente a sua capacidade combativa de responder às suas missões específicas. Por sua vez, o secretário de Estado em Nampula, Mete Gondola, manifestou o compromisso de melhorar as condições de trabalho para as Forças Armadas. Cientes da dificuldade que nós ainda enfrentamos enquanto país e enquanto província na provisão do apoio necessário para que as nossas forças possam desenvolver o seu trabalho. Mas fica em nós o compromisso de continuar tudo a fazer para que do nosso lado haja o complemento da vossa ação. O ministro aproveitou a ocasião para visitar as obras que decorrem no espaço da base aérea e assistir ainda a manobras aéreas. É momento de fazermos agora uma curta pausa, mas antes a informação cambial para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias. Mais de 100 vendedores do mercado do peixe na cidade de Maputo paralisaram as atividades. Os comerciantes querem que o município pague uma compensação por lhes ter retirado do antigo mercado. O mercado do peixe na capital do país acordou sem peixe na manhã desta quarta-feira, porque os vendedores decidiram não abrir as bancas para se manifestarem. Em frente ao mercado, cantavam e dançavam. Houve até quem manifestou mal-estar para mostrar indignação com a morosidade e exclusão no suposto pagamento das compensações, como aliás mostram esses dísticos empunhados pelos vendedores. Prometeram-nos compensar indenização e também nos transferir para um novo mercado melhorado. Eles me prometeram para dar indenização. Agora já está tanto tempo estamos aqui. Aqui estou a alugar a banca, a casa de banho está a pagar, o gelo está a pagar, muita coisa que não sai bem. Lá nós pagamos 5 meticais o bilhete, aqui está a pagar 15 meticais. O município de Maputo fez-se ao local representado pelo vereador de Desenvolvimento Econômico Local, que lida com os mercados, que na sua primeira tentativa de apelar ao diálogo com os vendedores, fracassou. Vamos entrar para conversar. Pronto. Por um lado, a recusa ao diálogo e por outro, a falta de clareza quanto à solução do problema no seio dos vendedores. A solução, nós queremos o mercado, nosso mercado antigo, porque aqui levaram o nosso mercado
comer o nosso dinheiro. Há precisamente 7 anos que estes vendedores foram retirados do antigo mercado de peixe, cujo espaço hoje está a dar lugar à construção de edifícios mistos, sendo para escritórios e habitação. O vereador Danúbio Lado esclarece que a gestão do solo urbano é da competência do município e não há espaço para compensações. A ocupação de espaço público carece de uma autorização. Aquele é um espaço público pertencente ao Conselho Municipal. Na transferência, criou-se condições para que eles desenvolvessem as atividades neste atual mercado de peixe, e que não dá direito a nenhuma compensação. Este é o dispositivo de segurança que foi montado para impedir a marcha dos vendedores do mercado de peixe, do atual mercado, em direção ao anterior, onde se julga que podem discutir os seus problemas. Gaspar Chirinda, Amândio Borges, STV. A ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas diz que ainda há grandes áreas de mangais a serem destruídas no país. Lídia Cardoso falava nas celebrações do Dia Internacional para a Conservação do Mangal. Celebrou-se esta terça-feira o Dia Internacional para a Conservação do Mangal, numa altura em que o país assiste uma destruição desenfreada deste tipo de vegetação. Para minimizar o problema, o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pesca assumiu um desafio com a União Europeia para plantar 5.000 mudas de mangal até finais deste ano. Lídia Cardoso aponta os resultados. Da nossa meta de 5.000 hectares, tivemos um progresso até agora de 4.507 hectares de floresta de mangal restaurados, o que corresponde a pouco mais de 90% da taxa de realização. Apesar destes números, ainda há desafios por ultrapassar. Dentre as províncias que precisam de fazer um esforço adicional e que nós vamos apoiar grandemente nisto, são Cabo Delgado, neste momento apenas com 10%, a Zambésia com cerca de 33% e Nampula com aproximadamente 43%. A ministra apelou à população para apoiar o governo na reestruturação do ecossistema do mangal e a resposta veio de uma das pessoas que assistiu à cerimônia desta quarta-feira. E para mati manga kumeki na tikhamfiti hakasiwa imati jale tshanyosha mesmo logo você do ano magali hinkwezwo hinyoxile ne tava ni vigilância da ku lavisa lava va temaka a timhandzi va ya hamba tiyindlu ha swona. A cerimônia central de celebração do Dia Internacional para a Conservação do Mangal teve lugar em Incansane, no distrito de Catempe, cidade de Maputo, mas com réplica nas outras províncias. A presidente da autoridade tributária desafia as alfândegas a garantir segurança nas fronteiras aéreas do país. Amélia Moendane diz que o controlo aéreo pode dinamizar o comércio. Moendane fez hoje o lançamento do Fórum Anual de Conservação Aduaneira em matérias de facilitação e segurança aérea. Trata-se de um mecanismo de articulação entre os chefes das alfândegas a nível dos terminais aéreos, cujo objetivo é harmonizar os processos de desembaraço aduaneiro. Moendane considera as fronteiras aéreas lugares críticos, por isso enaltece a importância do Fórum Anual de Coordenação Aduaneira em matérias de facilitação e segurança aérea e apela à intervenção de outros setores. É necessário que o olho externo também contribua para a melhoria dos nossos sistemas e assegurar que as fronteiras aéreas sejam efetivamente um lugar seguro para a facilitação do comércio, mas também para garantir a segurança nacional. Ainda sobre a arrecadação de receitas na cidade da Beira, província de Sofala, a autoridade tributária coletou 9,8 mil milhões de meticais nos primeiros 3 meses deste ano, sobretudo provenientes do rastreio de cargas, incluindo combustíveis em trânsito. De acordo com Amélia Moendane, 5 funcionários da autoridade tributária foram expulsos da função pública por envolvimento em esquemas de corrupção e outras ilegalidades nas suas atividades.
As obras da estrada Anixiúba, na cidade de Pemba, em Cabo Delgado, continuam paralisadas. Os munícipes exigem explicações. As obras da estrada Anixiúba começaram em junho de 2021 e deviam terminar em dezembro deste ano. Mas 3 meses depois do início, as mesmas foram paralisadas por razões até aqui desconhecidas. Os cidadãos de Pemba estão frustrados e exigem a sua conclusão, ou pelo menos reabertura de alguns pontos interrompidos devido às obras. Prometeu, tem que afastar. Disse que uma promessa é dívida. Ele está em dívida conosco, que somos os munícipes. Então vamos esperar que ele comprar aquilo que foi prometido. Essa estrada já não dá acesso a coisa. A estrada principal. Tem lá um entulho de areia. Para quê? Se já não há obra, por que não tira? Já nem tenho mais esperança que um dia há de haver alcatrão aqui. Pelo menos eu não tenho essa esperança. A paralisação das obras deixou os cidadãos de Pemba frustrados e algumas pessoas pedem uma explicação sobre o assunto. Estamos a sentir muito mal com as pessoas que vêm que dizem que vão fazer alguma coisa e não fazem nada. É quase vergonhoso. Pelo menos vir publicamente o presidente do município dizer as obras estão neste e naquele estado. Pararam porque estavam à espera disso, daquilo. Pelo menos dê satisfação a nós, os cidadãos, e somos utentes dessa estrada. A STV procurou saber sobre as causas da paralisação da obra da estrada Anixiúba, mas não conseguiu obter resposta junto do município. Segundo o projeto, a estrada Anixiúba compreende cerca de 4 km de extensão e está orçada em cerca de 470 milhões de meticais, financiados pelo Instituto Nacional de Petróleos. Fora de portas, a Rússia vai desvincular-se da Estação Espacial Internacional até 2024. A decisão é consequência das sanções do Ocidente a Moscovo. As sanções impostas pelo Ocidente à Rússia têm levado o país a tomar uma série de medidas para reverter a situação. Desta vez, Moscou decidiu sair da Estação Espacial Internacional. A informação foi avançada pelo chefe da Agência Espacial Russa após o encontro com o presidente Vladimir Putin. De acordo com Yuri Borisov, o país vai desvincular-se da organização até 2024 e vai criar a sua própria estação. Contudo, enquanto a Rússia continuar na Estação Espacial Internacional, o chefe da Agência Espacial Russa garante que vai cumprir com as suas obrigações. Borisov diz ainda que a exploração espacial era uma das poucas áreas em que a cooperação entre a Rússia e os Estados Unidos e os seus aliados não tinha sido arruinada. A Estação Espacial Internacional é um laboratório que está no espaço, usado por vários países para observação da Terra e do espaço e serve igualmente de base de preparação para possíveis futuras missões para a Lua, Marte e asteroides. Já está em vigor o acordo assinado pela Rússia e Ucrânia para a exportação de cereais retidos nos portos ucranianos. Hoje foi inaugurado o centro de controlo na Turquia. O acordo assinado pela Rússia e a Ucrânia para o desbloqueio dos cereais ucranianos no Mar Negro já está em vigor. Assinado em Istambul, o acordo inclui 2 documentos, um sobre as exportações de cereais da Ucrânia e o outro sobre a exportação de produtos agrícolas e fertilizantes russos. A Marinha da Ucrânia revelou que os portos de Odessa, Chernomorsk e Pivdeni retomaram o trabalho no âmbito do acordo assinado. A exportação vai desbloquear cerca de 25 milhões de toneladas de cereais. Por outro lado, foi inaugurado em Istambul o Centro de Coordenação Conjunta responsável pelo controle das exportações dos cereais ucranianos através do Mar Negro, segundo os termos de acordo assinado na última sexta-feira. Entre os termos do acordo consta que os navios deverão ser supervisionados para que não seja transportado armamento vindo do Ocidente para a Ucrânia. O Jornal da Noite observa agora mais uma curta pausa, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos pela capital, Maputo, a previsão de céu pouco nublado a limpo, uma máxima de 24, uma mínima de 14, Xai-Xai 13 de mínima e 24 de máxima, Inhambane uma máxima também de 24, uma mínima de 17. Avançamos agora para o centro do país, a previsão de céu pouco nublado, temporariamente muito nublado, 24 de máxima para Beira e uma mínima de 16, Chimoio 8 de máxima e 22 de mínima, em Clemana previsão de chuvas fracas e céu pouco nublado, 25 de máxima e 15 de mínima, em Tete 18 de mínima e 29 de máxima.
Seguimos agora ao norte do país, começamos por Nampula, província com o mesmo nome, continuação de céu limpo, 26 de máxima e 16 de mínima. Lixinga, não foge a regra, 9 de mínima e 22 de máxima. Pemba, em Cabo Delgado, também céu limpo, 26 de máxima e 15 de mínima. Até já. De volta às notícias. Olhamos agora o desporto. Vítor Mayamba é um novo treinador do Incomate de Chinavane. O técnico substitui Arthur Comboio, que trocou os açucareiros pela Associação Desportiva de Vilanculo. O Moçambola continua no defeso, ainda a dar lugar aos jogos dos Mambas, que depois do torneio COSAFA disputa agora a eliminatória do Chan diante da Zâmbia. Mas as movimentações nos clubes que disputam o Moçambola não param, inclusive nos bancos técnicos, com chicotadas psicológicas a meio. E a primeira veio do Alto Macaça, com afastamento de Eurico da Conceição por maus resultados, deixando a equipe na 9ª posição com 6 pontos. A direção prometeu que o sucessor seria um técnico do Moçambola e foi buscar Arthur Comboio, que abandonou o Incomate na penúltima posição com apenas 4 pontos. Ou seja, Comboio deu um salto da penúltima para a 9ª posição, mas deixou vacatura nos açucareiros. Não demorou e a direção do Incomate foi resgatar Vítor Mayamba, técnico de 43 anos de idade, para assumir as rédeas e garantir a manutenção tranquila no Moçambola. Mayamba assinou o contrato até ao fim da presente época. É o regresso de Vítor Mayamba a um clube um ano depois de ter sido corrido da Associação Desportiva de Vilanculo em agosto do ano passado por maus resultados. O novo técnico terá que gerir, para além da crise de resultados dos açucareiros, a crise financeira que abateu sobre o clube e que obrigou a saída de alguns jogadores. No regresso do Moçambola, a 6 de agosto, o Incomate de Chinavane desloca-se a Nampula para defrontar o ferroviário local em partida da 7ª jornada do Moçambola. O treinador de atletismo Alberto Lário terá de pagar uma multa de 1.500.000 meticais por ter permanecido ilegalmente em Moçambique. Novela sobre o técnico português Alberto Lário, que se encontra detido na 18ª Esquadra por falta de visto de residência e documento de identificação de residência para estrangeiros, ainda promete muitos capítulos. Uma fonte da Secretaria do Estado do Desporto revelou que, mesmo que o técnico português pague imediatamente a multa em causa, terá de voltar a Portugal para, a partir do seu país, tratar da sua regularização junto das representações diplomáticas e consulares de Moçambique. Alberto Lário encontra-se hospitalizado após ter contraído a Covid-19 na cela onde está detido. Quando estávamos a tratar do processo para o seu repatriamento, constatamos que ele testou positivo para a Covid-19. Portanto, precisamos de aguardar por pelo menos 7 dias e, neste momento, ele está isolado numa unidade de saúde. Explicou a Lusa Felizardo Jamaca, porta-voz do Serviço Nacional de Imigração. Ainda no desporto, Moçambique já conhece os seus adversários no Campeonato Africano de Vôlei de Praia. O Africano de Vôlei de Praia decorre de 27 de julho a 1 de agosto e qualifica as 4 primeiras classificadas em ambos sexos ao Mundial do México, que vai acontecer próximo ano. Olhamos agora a página cultural. O romance A Varanda do Frangipane, de Miyakoto, será lançado no Irão. A primeira edição da obra literária, agora traduzida para árabe, foi lançada em 1996. Há 26 anos, Miyakoto lançou A Varanda de Frangipane, um romance que faz um retrato poético e crítico da realidade de Moçambique. A história, que tem como protagonista Hermelindo Mukanga, com efeito será lançada pela editora iraniana Ofok Publishers este ano. Além de A Varanda de Frangipane, Terra Sonâmbula, A Confissão de Lioa e Mulheres de Cinza de Miyakoto também foram traduzidos para árabe, no Líbano. Na verdade, a vasta obra literária do escritor já foi traduzida em 40 países. Ainda assim, a possibilidade de chegar a Irão com mais um título é sempre especial. Um livro traduzido em qualquer outra língua traz sempre a sensação de uma espécie de um novo nascimento, de um texto que parecia adormecido. Quanto mais distante é esse idioma, mais revejo a imagem de um filme
filho que toma uma estrada desconhecida e sentimos ao mesmo tempo orgulho e receio, porque esse que parte ainda é um pouco de nós, mas já é um outro que desconhecemos. O romance A Varanda do Frangipane, de Miyakoto, será lançado no Irão no mesmo ano de estreia prevista do filme O Ancoradouro do Tempo, adaptado de A Varanda do Frangipane, por Sol de Carvalho. A banda Kakana vai lançar esta sexta-feira o seu terceiro álbum discográfico em concerto. Intitulado Uma Nova Flor, o disco conta com colaborações de Oazimbo e Tito Paris. Uma nova flor está pronta para ser arrancada. Por isso, na cidade de Maputo, a banda Kakana referiu-se ao concerto de lançamento do seu terceiro álbum discográfico, que será apresentado ao público sexta-feira no Centro Cultural da UEM. Uma nova flor é uma nova página, é um recomeço, né? Sabemos todos que vivemos tempos sombrios e este disco, apesar de ter sido produzido num tempo triste, ele é muito alegre. O mais recente álbum da banda Kakana contou com colaborações de artistas nacionais e estrangeiros que inclusive farão parte do concerto. Esta data é o culminar de um trabalho de abnegação, um trabalho de paixão, um trabalho de total entrega. A música não tem fronteira. E nós, dos palobos e do mundo, né? A nossa riqueza está em ir a ter com outros povos, em enriquecer a nossa própria música também. A Yolanda é uma belíssima cantora, a Yolanda tem uma voz incrível e quando ela me convidou para fazer parte do projeto, obviamente que aceitei sem hesitar, porque é uma mais-valia não só talvez para a banda Kakana, mas é um privilégio para mim. O concerto de lançamento de Uma Nova Flor, da banda Kakana, também contará com atuações de Jimmy Dudlo, Mingas e Mr. Kuka. Banda Kakana lança Uma Nova Flor em concerto. Vamos agora ao encontro de Boaventura Mocipo para conhecermos os destaques do Noite Informativa de hoje. Mocipo, boa noite. Boa noite, Zaura. Boa noite aos nossos telespectadores. Hoje abrimos o Noite Informativa com a opinião de Elder Martins sobre o tema tribalismo. Vamos trazer uma perspectiva diferente dos últimos 2 dias. Vamos abordar o processo histórico de 1962 a esta parte, a partir de quem participou do processo por dentro. Elder Martins foi diretor dos serviços de saúde quando a Frelimo ainda era um movimento, foi o primeiro ministro da Saúde de Moçambique independente, portanto, a partir de 1975. Elder Martins estava na Tanzânia quando surgiu a crise de 1968 no Instituto Moçambicano. Uma crise motivada por razões étnicas e raciais que levaram ao encerramento desta escola de formação dos quadros da Frelimo. A literatura indica que esta crise foi provocada maioritariamente por estudantes provenientes do centro e do norte do país. Elder Martins não vai deixar de olhar para este tema, tribalismo, nos dias de hoje. É este o assunto que abre o Noite Informativa desta quarta-feira. Vamos olhar para outros 2 assuntos. A autarquia de Maputo anunciou o aumento da tarifa de transporte em 7 meticais. O município da Beira também fez o mesmo há semanas. O governo mantém o subsídio, portanto, vai pagar este aumento por via de uma compensação, vai pagar os 7 meticais através da plataforma Famba. O problema é que a maior parte dos passageiros não usa esta plataforma, portanto, não está cadastrada nesta plataforma, e uma parte dos transportadores também não usa, não tem o sistema Famba nos seus veículos. A pergunta é: este subsídio vai funcionar? Será que os passageiros não vão suportar pelo seu próprio bolso o aumento de 7 meticais? Até que ponto é que a promessa que foi feita pelo governo de que os moçambicanos não vão pagar o aumento
do preço do transporte, ela será cumprida ou não pelas dificuldades de implementação deste subsídio. É já amanhã que se fica a saber qual é o destino de Helena Taipo. Helena Taipo é acusada num processo de desvio de fundos de vários crimes, incluindo peculato e abuso de cargo. Helena Taipo não é uma figura qualquer. Ela foi chefe de diplomacia moçambicana em Angola, foi ministra e foi governadora. Portanto, pertence à elite governante deste país. Fica-se a saber amanhã se é condenada ou não. Ainda que Helena Taipo escape a este processo, ela tem outras batalhas judiciais por enfrentar, também ligadas à corrupção. Estes últimos dois temas vão ser abordados por nossos dois convidados habituais às quartas-feiras. São eles, Ismael Moussa e Ismael Nhacuco. São estes os assuntos que servimos hoje, caro telespectador, no Noite Informativa. Eu e os meus convidados aguardamos por si nesta TV Notícias. Até já. O convite está feito, é daqui a pouco no canal de notícias. Chegamos ao fim do Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Vemo-nos amanhã, à mesma hora. Boa noite e bom descanso.